Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Está começando a live do isolamento. Nós estamos aqui esperando o povo chegar. Domingo é mais difícil, né? Opa, já chegou alguém. Antônio e Adriana. Oi, Antônio e Adriana, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui. Hoje eu estou no escritório. Deixa eu acender a luz para ver se melhora alguma coisa. Não melhorou nada. Oi, Fernando, tudo bem? Estamos no primeiro momento, o momento do acolhimento das pessoas, o momento da gente receber cada um, né? Então, estamos nesse primeiro momento aí da gente aproveitar. Oi, professor Mauro. Professor Mauro está presente na minha live. Professor Mauro foi meu professor na escola diaconal. É uma felicidade vê-lo aqui. Ter o senhor aqui presente me deixa muito alegre. Então, estou nesse primeiro momento, o momento que eu estou acolhendo as pessoas que estão chegando, né? Para a gente começar a live, né? De certa forma, eu faço o acolhimento, que nem a gente faz nas celebrações, né? Antônio e Adriana, tudo bem, graças a Deus. Que bom, Antônio, que bom, Adriana. A gente sabe aí das dificuldades, dos problemas, e acho que está todo mundo muito ansioso com esse negócio da doença, né? Dessa epidemia, né? Gente, ontem já ganhou um monte de exposição aí, a gente está se tornando um dos lugares com mais Covid no mundo, né? Oi, Fátima. A gente está todo mundo meio ansioso, né? Sheila tá aí. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, Sheila. Leonardo tá com você? Hoje começa a semana Laudato Si, né? O aniversário do 5º ano da publicação da exortação apostólica Laudato Si. Exortação não, perdão, encíclica Laudato Si, que a gente devia aproveitar, já que estamos todos em casa, e vamos ler a Laudato Si. Ao contrário do que as pessoas pensam, ela é muito mais uma encíclica que guia a igreja numa questão social do que numa questão ecológica. A igreja fala sobre ecologia única e exclusivamente porque a questão ecológica leva a uma crise humana, né? Inclusive, vários setores desse movimento não falam mais em crise ecológica e sim em crise socioecológica. Oi, Rita, paz e bem, boa tarde, seja bem-vinda. A gente vai fazendo a nossa atividade aqui. Então, recomendo a todo mundo ler a encíclica Laudato Si. Essa é a semana Laudato Si, a semana onde a gente deve repensar o cuidado com a casa comum, né? Ou como São Francisco de Assis gostava de falar, o cuidado com a Mãe Terra, né? Outro dia eu falei Mãe Terra, alguém virou e disse: Bernardo, isso não é coisa de católico, isso é coisa de pagão, Mãe Terra e tal. Eu não posso fazer nada, né? No Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, ele fala lá, né? Louvado seja Senhor, né? Que até o início da Laudato Si, né? Louvado seja Senhor por essas criaturas, a nossa Mãe Terra. Então, o termo Mãe Terra é bem anterior ao que o pessoal pensa, né? É uma coisa assim, às vezes, das pessoas não conhecerem, né? Então, estamos entrando aí, vamos pensar, aproveitar, pensar sobre essa questão, né? Porque as pessoas não pensam, assim, não têm ideia do que a gente está falando, né? Só, assim, alguns detalhes para vocês terem ideia, né? Em São Paulo existe uma cidade chamada Sabiá, né? No interior de São Paulo.
Sabiá tem uma reserva florestal não oficial, que não tem nenhum guarda cuidando dela e que é absolutamente intocável. Ninguém entra lá. Ninguém desmata lá. Por quê? Porque lá tem um vírus que matou 100% das pessoas que ficaram doentes até hoje. Né? Outro dia, no Alasca, né, um pesquisador estava trabalhando com gelo da geleira que se degela, porque você pode pegar um pedaço daquele gelo e estudar como era a atmosfera quando o gelo foi feito. Então você pega um gelo, por exemplo, de 200 mil anos atrás, ele tem a atmosfera de 200 mil anos atrás. Então ele foi lá e foi pegar aquele material, né? E ele adquiriu uma virose por um vírus até hoje desconhecido pela raça humana, né? Então a gente tem que entender que do mesmo jeito que o coronavírus está fazendo esse estrago, nós, ao não cuidarmos da casa comum, podemos desencadear pandemias talvez ainda piores do que o coronavírus. Então, quando a igreja fala em cuidado da casa comum, não é uma questão ecológica pura e simplesmente, a não ser que você entenda a ecologia como o cuidado de todos, não só das plantas e dos animais, mas também do ser humano, né? Djalma e Duraci entraram e como eu já estou chegando no horário, assim, mais ou menos que eu tenho estabelecido para minha momento de acolhimento, eu vou começar fazendo a leitura do Evangelho, né? Eu volto a falar que eu não leio todas as leituras porque ia ficar muito chato, não é só eu falando sem ninguém participar, tá? Então vamos nós aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conhecereis, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nesse momento entra a Simone. Quando nós vemos esse Evangelho, e nós vemos as leituras de hoje, a gente vê que Deus vai estar sempre conosco. Né? Deus estava conosco no Antigo Testamento, né? Ele habitava conosco, né? Mas a gente não tinha ideia de como ele era, porque a gente não o via, né? No Novo Testamento, Deus se encarna e vive no meio de nós, né? Como gente mesmo. Então ele está ali como gente, né? Jesus Cristo é Deus, mas é homem, né? Opa, tudo bem, Moema? Seja bem-vinda. Então, você vê que Jesus estava ali, mas Jesus ia morrer. E ele já estava ciente que a situação dele era uma situação irreversível. Nós estamos aqui já depois da última ceia. Judas já saiu para dedar ele,
né? Então ele está falando sabendo que já estava, vamos dizer assim, entregue a situação. Ele já sabe, tanto que ele fala, pouco tempo, agora me vês, daqui a pouco não me verás mais. E aí ele nos dá um aviso. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas vocês não ficarão sem um defensor. Ou, como está em grego, paráclito. Né? Ou ele fala um outro defensor. Porque o primeiro defensor de toda a humanidade não é o Espírito Santo. O primeiro ajudante, o primeiro auxiliar de toda a humanidade não é o primeiro Espírito, não é o Espírito Santo, não é. O primeiro defensor de toda a humanidade é o próprio Cristo. Jesus fala claramente: eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Né? Então, nós temos o primeiro advogado, o primeiro defensor, que é Jesus. Como ele vai subir, ele vai voltar para o Pai, ele deixa o Espírito Santo. E aqui a gente tem que entender que esse deixar o Espírito Santo é muito mais do que uma figura alegórica, é muito mais do que uma impressão. Se vocês olharem e verem, por exemplo, na primeira leitura, né, o diácono Filipe, eu faço questão de dizer que é diácono, né? O diácono Filipe, o segundo homem a ser ordenado diácono no mundo, né? O primeiro foi Estevão, Filipe, e aí foram 7 de uma vez só, né? Filipe, ele desce a Samaria. Filipe estava fugindo de uma perseguição, de um bando de judeu querendo matar tudo quanto era cristão. E pior, os romanos também não gostavam dos cristãos, ou seja, os cristãos estavam ali apanhando de tudo quanto é lado. Flávia Pedrini, seja bem-vinda, Flávia. Então os cristãos estavam encrencados naquele momento. Os cristãos não eram nem chamados de cristão. Os cristãos naquela época eram seguidores da seita do caminho. Olha como eles eram tratados. E tanto os romanos quanto os judeus queriam acabar com eles. O que vocês fariam nessa situação? Eu vou dizer o que eu faria. Eu ia procurar um lugar que eu tivesse um bando de amigos, ia ficar escondido lá, porque eu ia morrer de medo de me matarem, tá? Eu não sou um homem que tenho assim a capacidade de dizer, eu vou para o martírio. Eu não tenho essa capacidade. Ronan, meu sobrinho querido, seja bem-vindo. Eu não tenho essa capacidade. Eu não sei se vocês têm. Vocês podem ter, não tem problema nenhum. Eu não tenho. Eu iria me esconder num lugar, ia ficar perto. Talvez eu fosse lá para a casa do Ronan, porque o Ronan me receberia lá na casa dele, ia ficar escondidinho. Eu ia fugir. O que Filipe, esse homem louco, faz? Ele vai para Samaria. Filipe era entendido pelos samaritanos como judeus. Como judeu. Samaritano não gosta de judeu. Judeu não gosta de samaritano. Entendeu? Aí você imagina, o Filipe já estava perseguido pelo Império Romano, já estava perseguido pelos judeus. Uma coisa que é estranha, que é a tal da fé. Né? A gente tem fé, e aí a gente diz, eu tenho fé. Mas a gente já parou para pensar o que é fé? Né? Fé é o fundamento da esperança, diz a carta de Hebreus. Né? E aí faz todo sentido, ele tem a esperança de levar a boa nova às pessoas, e ele vai e leva a boa nova às pessoas. Né? E ele consegue tanto sucesso. Por quê? Porque ele é bom? Não, porque Deus está do lado dele. Deus ajuda ele nesse momento difícil. Deus dá apoio para ele nesse momento complicado. E aí a gente muda a forma de pensar. Porque vamos falar sério, tem uma coisa que talvez vocês não notem, né? Mas quem é que vai lá na Samaria para ver o trabalho desse diácono, o diácono Filipe? Pedro e João.
Quem é Pedro e João? Vocês se lembram? Na ressurreição, 2 apóstolos foram correndo, foram chamados por Maria Madalena, foram correndo e entraram e viram o sepulcro. E só depois que esses homens viram o sepulcro é que as pessoas passaram a acreditar, porque ninguém acreditava em mulher naquela época. É característica da sociedade dos judeus, né? Olha que coisa interessante, né? Pedro e João vão a Samaria. Os mesmos que viram o sepulcro vazio são os que vão a Samaria. Mostra aqui a profundo trabalho, a obra que Filipe fez porque ele acreditou que não estava sozinho. E por que Filipe acredita que ele não está sozinho? Porque ele conheceu os apóstolos. Lembre-se que apóstolo não é fala de João, João só fala em discípulo. Mas ele conheceu esses homens. E ele sabe muito bem que a obra que ele faz não é merecimento dele. A gente tem que parar de achar que o que a gente faz no mundo é porque nós somos bons, nós somos gostosos, nós somos competentes. Não esperem ser competentes para fazer alguma coisa. Façam, vão lá e façam, tá? Porque vocês vão conseguir fazer as coisas. É para isso que a fé serve, tá? Vocês têm que entender que não é uma questão de merecimento, como está aqui da segunda leitura, né? Cristo morreu uma vez por todos nós. O justo, que é ele, morreu pelo injusto. Ou seja, não é uma questão de eu precisar ser perfeito, ser muito bom, ser melhor que os outros. É apenas uma questão de eu estar disposto a fazer. E aí é importante que a gente conheça a nossa religião, entenda a nossa vida, entenda quem é Jesus. Eu vivo lembrando as pessoas, quer ler a Bíblia, lê primeiro o Novo Testamento. Lê umas 2 vezes o Novo Testamento primeiro. Começa por João, tá? Que foi quem escreveu para para cristão. Começa por ele, tá? Depois vai para o resto. Lê bem o Novo Testamento, porque você só deve ir para o Antigo Testamento quando você conhecer bem Jesus, tá? Por que eu falo isso? É muito comum as pessoas virem e citarem um pedaço aqui, né, dessa carta, né, dessa epístola, né? Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir, né? O problema é que o pessoal para aí. Para aí. Porque existe um outro pedaço. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Ou seja, você deve fazer isso de forma diferente. Você é um cristão, um seguidor de Jesus. Você não chega, né, dando grito. Você não chega sendo grosso. Você não chega mandando os outros calar a boca. Entendeu? Cala a boca! Não. Você nunca vai fazer isso. Você é um seguidor de Jesus. Você vai ser manso. Muito manso, muito cuidado, profundo respeito com aquela pessoa que está falando com você, entendendo todas as limitações dela e que você tem suas limitações. Seja manso, amável. Converse com a pessoa da forma mais positiva que você puder. Tente passar a grande mensagem de Jesus Cristo, que eu estou falando e vou continuar falando. A grande mensagem são 3 pontos. Primeiro, opção pela vida. A vida é o bem supremo e sobre este bem qualquer outro bem se anula. Amor. O seguidor de Jesus ama profundamente. E igualdade. Todo e qualquer ser humano é igual
em dignidade, independente de quem seja. Portanto, nós temos que tratar todos muito bem, inclusive aqueles que não professam a nossa fé. Inclusive aqueles. Porque quando Filipe foi a Samaria, ele não estava falando para pessoas que professavam a fé em Jesus. Não. Ele estava falando para pessoas. E ele deve ter tido muito problema, tá? Não deve ter tido pouco, não. Né? E aí eu volto a insistir com vocês, eu volto a falar com vocês, né? Que é o seguinte: Bernardo, vale a pena? Vale a pena eu me expor? Vale a pena eu me comprometer? Vale a pena eu dizer aos outros e me afirmar que eu acredito em Jesus? Vale a pena as minhas opções ou isso é uma loucura? Olha, vale a pena. Vale a pena sim. Vale a pena porque se você fizer isso, você não está sozinho. Lembre-se aquilo que Jesus falou. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que coisa fantástica, nós estaremos diretamente em Jesus. E uma coisa que ele fala é que quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele vai ser o nosso defensor, o nosso protetor, aquele que falará por nós. E o que eu preciso fazer para isso? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma obra fantástica? Eu preciso fazer uma coisa inacreditável? Não, eu tenho que ouvir os mandamentos e observá-los. E qual é o mandamento de Jesus? Que ele fala nesse discurso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente leu isso outro dia numa das nossas lives e ele termina: esta é a minha ordem, amai-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, todos vocês que estão me ouvindo ou que vão me ouvir hoje ou em algum dia, se vocês querem realmente seguir, estar com Deus junto de vocês o tempo todo, esse Deus que vai lhes dar a tranquilidade necessária, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, o que vocês precisam fazer? Amai-vos uns aos outros. Se vocês amam, vocês vão superar todos os preconceitos, vocês irão enfrentar todas as discriminações. Se vocês amam e são amados até os momentos mais terríveis da vida de vocês, não é que eles não vão existir, eles vão existir, mas vocês os enfrentarão com uma paz absolutamente diferente de tudo que vocês experimentaram. Amém? Bom, isso é o que eu tinha para falar hoje, né? Eu não sei se tem alguém que quer fazer algum comentário, né? Teve uma coisa chata que travou durante a live, né? Eu estou tentando reverter isso. Domingo passado foi pior ainda, eu não consegui nem fazer a live, né? Então, assim, pelo menos hoje eu consegui fazer a live. Eu vou ver o que eu consigo fazer para superar isso, né? Eu quero aproveitar e fazer um pedido a vocês, né? Hoje é o 3º domingo de maio, e no 3º domingo de maio, a igreja do mundo inteiro celebra a vigília pelos mortos de AIDS, né? Esse ano a gente não pode fazer a vigília como a gente costuma fazer, que a gente reúne pessoas, né? Em algumas cidades a gente reúne várias religiões, né? Já tivemos a oportunidade, por exemplo, em Teresópolis, de celebrar a vigília da AIDS na Catedral Metodista. Olha que coisa linda, né? Entendeu? Então, mas hoje a gente não pode celebrar junto essa vigília. Então eu quero pedir a vocês, eu sei que eu estou pedindo muito, mas faça um favor para mim. Hoje, no cair da noite,
Acende uma vela, não precisa ser uma vela grande não, pode ser uma vela pequenininha. Coloca em algum lugar e reza por todos aqueles que morreram, por todos aqueles que perderam seus parentes, seus amigos, por todos aqueles que sofrem não só com a doença, porque para a doença a gente tem hoje um tratamento razoável, mas muito mais sofrem pela discriminação, sofrem o preconceito e a marginalização, tá? Rezem por eles, que vocês estarão já se comprometendo com o amor aos outros. Moema está fazendo uma participação, deixa eu ver aqui. Sobre amar ao próximo, há pessoas que não se amam, né? Quando não se amam, não conseguem amar o próximo. É verdade, é verdade. Quem não se ama dificilmente vai conseguir amar ao próximo. Mas aí, sabe, Moema, é que entra a coisa que a gente chama de conversão, né? O primeiro passo da conversão é você entender que Deus lhe ama, que Deus se esforçou por você, que Deus morreu para te salvar. Então você não pode ser a pessoa tão terrível, tão ruim, tão desprezível assim. Você tem que ser alguma coisa melhor que isso. Porque se você fosse tão ruim, tão desprezível, tão impuro, tão sujo, Deus não morreria para te salvar. Então, o primeiro passo, às vezes, da conversão é amar a si próprio, né? E existe um segundo passo que é gozadíssimo, é você perdoar a si próprio. Porque, às vezes, você exige tanto de você, mas tanto, que você não perdoa a si próprio, né? Algum dia a gente pode começar a conversar sobre o terceiro, sobre o quarto passo, né? Mas é difícil mesmo. Às vezes a gente tem que primeiro curar as nossas feridas para depois ir curar os outros, né? Tem até um livro que me deram quando eu estava no auge da doença da minha esposa, que era justamente o curador ferido, né? Que falava sobre essa realidade daquele que cuida, mas que estaria precisando ser cuidado, né? Hoje nós estamos com essa realidade, né? É uma realidade importante da gente trabalhar, né? Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Parece que não. Então eu vou me despedir, né? Pedindo a todos que, se puderem, acendam uma velinha ao cair da tarde, por nós que estamos na Pastoral da AIDS, por nós que perdemos pessoas amadas, né? Eu tenho algumas pessoas, mas que nós perdemos, né? Por aqueles que sofrem até hoje pelo preconceito, né? Amar é renunciar a si mesmo pelo próximo, diz o Fernando. Ah, Fernando, concordo, mas aí é um nível assim, né? Você já está num nível topo, assim, né? Mas você já está caminhando para a santidade, você consegue, mas você está certo, né? O ideal mesmo é que você seja capaz de renunciar a si próximo. Mas isso aí não é nem o primeiro nem o segundo passo. Isso aí já é o sexto, o sétimo passo, é lá na frente, né? Mas você está certo no que você está falando, tá? Ô, Moema, agradeço que você acenda a vela. Bom, vou me despedir. Quando eu terminar aqui agora, o Instagram está colocando direto no IGTV, então vai direto para lá e depois eu vou pôr no YouTube, tá, pessoal? Bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa. Fiquem protegidos. E que o Senhor sempre estará convosco, vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30.